Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vim conversar um pouco com vocês, relatar um pouco o meu testemunho. Para quem ainda não conhece meu testemunho, eu vou estar relatando. Hoje é dia 25 de junho de 2025. Hoje eu quero, contar algumas experiências, a qual eu tenho vivido, e pela graça e pelo conhecimento, do Senhor, Ele tem me colocado de pé, até hoje. Eu comentei, com vocês que lá atrás, quando eu estava fora da presença, eu sofri, um trabalho com amigos terceiros ali, acabaram fazendo para eles e acabou colocando meu nome também ali por inveja, E esse trabalho, ele acabou, afetando a minha vida financeira. Eu acabei ali perdendo tudo, Eu pagava meu aluguel, tinha meu trabalho, eu estudava. E de uma hora para outra ali, minha vida só foi voltando para trás, só foi desabando para baixo, devido a esse trabalho, que pessoas ali fizeram. E Deus, ele sempre foi, o meu escudo, a minha proteção. Ele sempre foi um Deus que me guardou, E Deus, ele me alertava, dessas pessoas, que estavam ali fazendo aquele trabalho. Então, por isso que hoje, eu estou aqui, porque pela graça do Senhor, eu sobrevivi a esse ataque. Então, Deus é que tem me protegido, até hoje. Meu tempo na presença, quando eu estava no ministério, é normal a gente, sofrer perseguição, E eu sofri também perseguição, assim como muitas pessoas sofreram. Mas Deus também ali sempre esteve comigo. E isso não me deixou sair, do caminho do Senhor, Eu acabei ali devido a várias situações, que eu estava vivendo, tanto dentro do ministério, quanto na parte de fora aqui também. Eu acabei ali, tendo uma depressão em 2019. Mas essa depressão, ela acabou me achegando mais a Deus, Então, Deus ali, o Espírito Santo de Deus foi quem me consolava, Sempre ali falava comigo. E hoje, eu tenho uma história para contar. Devido a esse processo que eu passei, hoje eu tenho uma história para contar. Então eu só agradeço, porque se eu não tivesse passado o que eu passei, se essas pessoas não tivessem feito esse trabalho, hoje eu não estaria aqui, Hoje Deus não tinha me colocado aqui nas redes sociais, Eu poderia estar seguindo outro caminho. Só que aí, o que Deus fez? Devido a essa situação toda, Deus, ele me deu uma história para contar. Então, hoje eu tenho uma história, para contar. Eu lembro quando eu estava ali no ministério, eu falava assim, Deus, queria tanto contar um testemunho, e eu não tinha, sabe, um testemunho para contar. Eu tinha uma vida assim, mas eu queria contar algumas coisas, sabe, diferente assim. E aí, aconteceu isso tudo, esse reboliço, esse furacão que passou no meu caminho. E hoje eu tenho uma história, para contar, que foi a história que Deus me deu. A minha história é essa, a situação que aconteceu na minha vida, dentro e fora da igreja, é essa, eu não tenho outra história. Então esse é meu testemunho, que eu conto para as pessoas, Conto para as pessoas aí a experiência, Então hoje eu conto, as experiências que eu vivi, as situações que eu vivi. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa história, eu tenho testemunho para contar, que em breve, eu estarei lançando a minha história, Então, em breve eu estarei lançando a minha história, eu estarei contando, todo esse processo que eu vivi, Então, hoje, essa é a minha história, então eu só agradeço a Deus. Então, pessoal, quando a gente passa por tribulação, por perseguição, isso não quer dizer que Deus não está conosco. Deus está conosco. E isso acaba nos fortalecendo a cada vez mais. Isso nos fortalece. Isso faz a gente chegar mais perto de Deus. Isso faz Deus acrescentar mais talento na nossa vida. Tudo que aconteceu no meu caminho, tudo que eu vivi, só está fazendo Deus acrescentar o talento dele na minha vida. Porque toda vez que eu venho aqui
E quando seja uma revelação, ou seja uma ministração, seja o que for que eu conto aqui, tudo é acrescentado a mais para mim no mundo espiritual. Então, eu acabo ativando cada vez mais o mundo espiritual para dentro de mim, porque é assim que funciona. Quanto mais você trabalha na presença, mais Deus, ele te capacita. Então, para mim vir aqui contar o meu testemunho, é muito gratificante para mim. Quando eu estava sofrendo ali aquela demanda de trabalho ruim contra a minha vida, eu poderia ter voltado para o mundo, eu poderia ter saído ali da presença. Só que eu fui uma pessoa muito forte, eu falei, Senhor, eu vou permanecer, porque eu quero saber quem é que está fazendo esse trabalho. E ali eu permaneci até o dia que o Senhor me mostrou quem estava fazendo todo aquele trabalho. Então hoje eu sei, quem foram essas pessoas, da onde saíram, toda essa demanda de trabalho. Então eu poderia ter olhado para trás, mas não, eu sabia que Deus estava comigo e Deus ali estava falando, eu estou contigo. Então eu permaneci na presença, devido a toda essa situação que eu vivi, olhando somente para Jesus, porque é isso que a gente tem que fazer. Independente de todas as situações, de todos os processos ruins que a gente passa nessa vida, nós temos que continuar olhando só para Jesus. Quando eu estava ali no mundo, eu fazia as coisas do mundo, Então, eu sempre fui uma pessoa que saía, eu tinha meus amigos, Eu ficava com meus amigos. E quando eu sofri nessa demanda de trabalho, eu comecei a perder tudo. Então, aquilo começou, a ser uma dificuldade muito grande para mim, porque eu não conseguia emprego, mandava currículo e as portas não se abriam. Eu falei, meu Deus, não dá, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar meu estudo, E ali eu acabei voltando a morar com parente, morando de favor, que mora até hoje. Então, eu lembro que no processo ali, eu acabei saindo com os amigos, Porque sempre tinha uns amigos ali para me ajudar. Então, eu acabei saindo com os amigos. E então, eu sempre tive, alguém ali, para poder ali me ajudar, independente das situações que eu estava naquele momento vivendo, Então, Deus, ele sempre foi comigo, Mesmo nas horas difíceis, Deus sempre foi comigo. E ele é um pai que não me julga. Ele é um pai que não aponta, sabe, o dedo para nós, mesmo a gente estando, no erro, no pecado, Deus é aquele que nos levanta, Deus é aquele que nos capacita. Deus é aquele que nos capacita. Então, se hoje eu estou de pé, eu estou vivendo para Cristo, é porque Deus me ama, mesmo sendo pecadora. Deus, ele me ama, mesmo sendo falha, mesmo tendo todas as minhas dificuldades. Deus, ele me ama. Deus, ele me escolheu do jeito que eu sou, do modo que eu sou. Se Deus me escolheu dessa maneira, as pessoas podem continuar falando o que quiserem de nós, Porque se Deus nos chamou desse jeito, é desse jeito que Deus quer nós. Então, as pessoas, a gente tem que deixar aí, os nossos acusadores, os nossos perseguidores falando aí à vontade, Que falem à vontade, Porque o importante é que nós vivemos para Cristo e não para o homem. Então, hoje eu não me importo com o que as pessoas falam de mim, com o que as pessoas pensam de mim, até porque eu vivo no meu mundo, não vivo no mundo dela, elas não pagam a minha conta, Elas não fazem nada por mim. Então, assim, eu não me importo hoje com o que as pessoas falam de mim, Eu simplesmente vou seguindo. Quer ser meu amigo? Eu sou assim, sabe? Quer ser meu amigo? Vai ser meu amigo. Não quer ser meu amigo? Ok. Vai vir outros. Então, assim, eu não me importo, sabe? Porque às vezes tem um ditado que diz assim, o que a gente não ouve, Deus ele ouve, Deus ele ouve, Deus ele vê o que as pessoas fazem quando a gente não vê. Então, assim, Deus, ele sabe, porque muitos amigos vão embora, muitos amigos se afastam. Deus, ele sabe, Porque a gente não tá ali para ouvir o que eles estão falando da gente. Então, Deus vai tirando do caminho, E isso é normal, gente. Já falei para vocês, não se apegue a essa vida, tudo aqui é ilusão.
tudo é ilusão. Então, assim, não fica, sabe, apegado à família, às coisas materiais, não fica se apegando nas coisas terrenas, né? Até porque a nossa morada não é aqui. É isso que as pessoas têm que, né, aprender. Tem que ter esse conhecimento que a nossa morada não é aqui, gente. Tudo aqui é passageiro. Amizade é passageiro. Trabalho é passageiro. Tudo é passageiro. Então, a gente não tem que ficar apegado às pessoas. Nós temos que viver assim a cada dia, mas não se apegar, porque tudo vai ficar. Então, tudo é passageiro. Então, hoje eu vivo mais no mundo espiritual. Hoje eu vivo muito mais no mundo espiritual do que antes. Depois que eu tive a depressão, que foi lá em 2019, eu comecei a me conectar assim com Deus, com uma presença muito maior, sabe? O Espírito Santo veio falar comigo. Eu vi Jesus. Então, assim, hoje eu vivo muito no mundo espiritual. Então, por isso que eu vou deixando, né, as fases da vida passar, né? Vai passando, a vida vai passando, a vida é isso. Hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos estar ruim, mas a vida vai passando, então assim a gente vai seguindo. Então, hoje eu não me importo muito, sabe, com o que as pessoas ficam falando, né? Você pode ver que eu só apareço aqui para contar ou uma visão ou um testemunho. Então, eu só faço mesmo aquilo que Deus mandar. Então, eu não fico, tipo, sabe, muito focada, assim, no mundo material. Estou focada mais, assim, no mundo espiritual. Porque do mundo espiritual é da onde veio o meu conhecimento, né? Eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje através do mundo espiritual, porque eu foco mais no mundo espiritual. Então, independente que as pessoas vão falando aí, eu vou seguindo. Independente que as pessoas vão falando, cada vez mais Deus me capacita, cada vez mais Deus me honra, cada vez mais eu vou recebendo os meus talentos. Graças, né, a esse conhecimento que eu busquei, isso desde lá de criança, desde os 12 anos de idade, né, eu já sabia que eu tinha o dom da composição, o dom de escritora. Então, eu tenho adquirido vários talentos, né, através do mundo espiritual. Por isso que hoje eu sou muito mais focada no mundo espiritual, porque no mundo espiritual vem muitas coisas boas. Então hoje eu entrando no mundo espiritual, eu consigo hoje enfrentar a dificuldade, os adversários, né? Porque Deus é aquele que vai capacitando a gente. Então, pessoal, né, o meu testemunho hoje é um testemunho de sobrevivência e experiência, né? Porque eu vivi muitas coisas e hoje, graças a Deus, eu estou aqui, né, para contar esse testemunho. Então, todo o processo, pessoal, que a gente vai passando, aprenda uma coisa, é para nosso aprendizado, é para que Deus cada vez mais possa estar nos fortalecendo, Deus possa cada vez mais nos honrando em meio aos adversários. Então, tudo que está vindo, apenas agradeça, porque Deus é quem conhece o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que iremos passar amanhã, mas o Senhor, Ele sabe o que passaremos amanhã. Então, que cada dia a gente vai pegando como se fosse uma experiência para nós e assim a gente vai criando aí mais e mais degrau. Então, lá atrás, pessoal, lá atrás eram muitas rodas, sabe? Do contra. Então, essas rodas aí dos contra, né? O que aconteceu só me fez me fortalecer cada vez mais, essas rodas do contra. Então, hoje, se eu estou de pé, é porque Deus, Ele tem me capacitado, né? Então, eu tenho cada vez mais entrado no mundo espiritual. Toda vez que o inimigo, ele me cerca, toda vez que o inimigo ele levanta, né? Eu estou mais focada no mundo espiritual. Então, os nossos inimigos, né? Os nossos acusadores, eles vão caindo, né? Eles vão caindo. O Senhor é quem vai derrubando. Nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos apontar. Não, Deus é quem vai tirando do nosso caminho. Então, a gente vai assim seguindo, né? Então, muitas pessoas falam assim, mas fulano sumiu. Não, não sumi não. Eu
eu simplesmente estou vivendo a vida de hoje, né? Porque antes, lá atrás, a gente vivia uma vida, né? Então, as coisas com o tempo mudam, né? Os meus amigos, por exemplo, a maioria é tudo casado. Então, hoje eu vivo mais o meu mundo, né? Hoje eu vivo mais, assim, no meu mundo, assim, mais fechada, assim, dentro de casa mesmo. Ou me conecto com as amigas mais pelo celular. Então, a minha vida eu vou vivendo assim, né? Já não é mais aquela vida de antigamente, é muito mais, assim, fechada, né? Devido às situações que eu vivi, né? Então, isso me criou muitas experiências, né? Isso me gerou muitas experiências, né? Por isso que hoje eu tenho, né, uma história para contar, eu tenho um testemunho para contar. Então, hoje eu estou muito, né, focada no mundo espiritual. Então, esse mundo espiritual, né, ele tem cada vez mais feito eu esperar, né? Porque a Bíblia fala assim, tudo tem um tempo. Então, eu tenho esperado mais o tempo do Senhor na minha vida. Eu tenho adquirido mais tempo para o Senhor na minha vida. Quando eu estava ali na presença, né, eu trabalhava, e então eu estudava, então eu não tinha muito tempo, né, para Deus. Mas aí lá em 2016 foi quando o Senhor falou, quero que você entre no mundo espiritual, né? E ali eu já não tava mais ali, né, trabalhando. Eu tinha acabado de sair do emprego. E aí ele falou, não, quero você no mundo espiritual. Então ali eu entrei no mundo espiritual, né? Entrei pro YouTube em 2017, né? Estou aqui até hoje. Então, hoje eu me dedico mais, assim, no mundo espiritual, né? Como eu ainda estou desempregada, então eu me dedico mais, né? Passo mais tempo, assim, no mundo espiritual. Então, né, assim, eu vou seguindo amanhã, eu não sei o que eu vou estar fazendo. Posso estar aqui amanhã, eu também posso estar mais focado em outras coisas. Então, né, eu vou seguindo assim e vou, né, adquirindo aí experiência, né, devido à fase da vida, né? Porque a vida é uma fase, né? Tudo é uma fase, então, conforme a vida aí vai passando, a gente vai aí, né, adquirindo mais testemunho, né, aí para contar.